seja linda e abençoada. Você já olhou para o seu irmão do lado aí, já deu uma palavra, já liberou uma palavra de vitória para ele? Faz isso se você ainda não fez. Libera uma palavra de bênção aí, ó, na vida desse seu irmão. Seu irmão acabou de ser tão abençoado, ó, e você pode abençoar também. Amém? Se você já liberou essa palavra de bênção aí, ó, você pode ir se assentando devagar, com calma. A vontade é ficar aqui adorando a noite toda, né? Não vai parar não. Dá vontade não, irmão. Porque o negócio está forte. Há uma presença poderosa de Deus nessa noite. Você crê? Há uma presença poderosa de Deus neste lugar. Esse lugar está envolvido pela presença de Deus. Glória a Deus. O ambiente, como você declarou no louvor, o ambiente ele está transformado. O ambiente já mudou. Você crê nisso? E hoje eu quero começar falando para você. Hoje nós vamos falar sobre muito mais do que você pode imaginar. Você crê nisso? Que é muito mais do que você pode imaginar? Nós estamos assim quase finalizando esse ano, como o pastor Renan falou, né? Estamos quase finalizando esse ano, irmãos. Mas eu creio que tem muito mais do que você pode imaginar. Ainda nesses 20 e poucos dias desse ano de 2023, tem coisa nova chegando para a sua vida. Tem bênção chegando ainda esse ano, irmão. Promessas que Deus fez para você esse ano, ó, tá na porta para chegar, irmãos. Calma, vai dar tudo certo. O ano não acabou. Até no último minuto Deus faz milagre. Esse é o nosso Deus. Ele sempre nos surpreende. E Ele quer te surpreender ainda esse ano. É igual um pai, né? O pai faz desse jeito com a gente. Você já recebeu aquela surpresa e de repente fala assim: ai meu Deus, não acredito, não acredito. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus, Ele supera as nossas expectativas. Queridos, Ele supera. Se eu te perguntar assim, você já foi surpreendido por Deus? Quando Deus faz algo por você, Ele faz só o básico? Claro que não. Para pensar nas bênçãos que você já recebeu. Ele fez muito além do que você imaginava. E olha, ainda esse ano, não é promessa da pastora não, tá, irmãos? É a palavra de Deus e eu vou te mostrar que é muito mais do que você pode imaginar. Deus está prestes, Ele está pronto a nos abençoar sempre. E eu tenho certeza que esse ano deve ter sido um ano muito abençoado para você. Talvez com algumas dificuldades, mas faz parte, né? Eu gosto de sempre falar, tá, irmão? Vou falar a mesma frase que eu sempre falo. A Bíblia, ela é muito autêntica, ela é verdadeira. Quando ela diz que nada nos faltará, é nada, irmãos. Nada nos falta, nem as provas. É nada, irmão, nada vai nos faltar, nada vai te faltar, irmãos. Mas o que a gente precisa entender nessa palavra, porque é muito mais do que você pode imaginar. Olha só, eu vou ler com você aqui para começar em Efésios 3, o versículo 20 e o 21. A minha versão, ela está na linguagem de hoje, tá bom? O áudio tá bom, o som tá aí no fundo, tudo tranquilo, na harmonia. Eu sou dessas, hein, irmãos. Eu gosto do... Me ajuda aí, hein? Então vamos lá. Muito mais do que você pode imaginar. Efésios 3, 20 e 21. Você pode me acompanhar. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós ou opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo, sempre e amém. Vamos ler comigo esse versículo? Você pode ler comigo? No 3, vamos repetir essa palavra? Vamos lá, em 1, 2, 3, hein, irmãos? Vamos lá. Infinitamente. Isso aí. Vamos lá?
Amém? Você disse amém, né? Porque é muito mais, é além, irmãos, é acima. E nós temos que tomar posse dessa verdade, porque é para nós. É para nós nesse tempo. E é tão maravilhoso, é tão assim fantástico. É algo assim que a gente não consegue expressar. Quando nós estamos vivendo o plano perfeito de Deus, porque nós somos filhos de Deus. E aí, quando nós entendemos que nós vivemos esse plano perfeito de Deus, é algo sem palavras. É maravilhoso, porque nós não merecíamos tantas bênçãos que nós vivemos no nosso dia a dia. Não merecíamos, mas pela sua infinita misericórdia, Ele nos abençoa. Muito mais do que a gente possa imaginar. Você pode falar aí para o seu irmão? Irmão, olha para o seu irmão. É muito mais que você imagina, irmão. Porque nós não merecíamos a sua infinita misericórdia, mas a sua misericórdia nos alcançou. Ele decidiu nos adotar como filhos, através de Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Fomos adotados através do nosso irmão Jesus Cristo. E por sermos filhos, nós temos direito a quê? Herança. Olha só. Além disso, nós temos herança, nós temos bênçãos desse resgate poderoso que Jesus realizou. Você é herdeiro. Mexe aí no seu irmão, fala, é herdeiro, irmão. Você é precioso, você é herdeiro das coisas, de tudo que Jesus conquistou. Ele compartilhou conosco. Jesus compartilhou, Ele compartilha conosco toda a sua herança, todas as suas bênçãos. E nós temos que crer nisso, irmão. Esse negócio é verdade, isso funciona, não deixa a incredulidade chegar no seu coraçãozinho, não. Porque às vezes o inimigo, ele tenta de todas as formas fazer com que você não creia nisso e não viva no plano perfeito de Deus. E aí você passa a viver uma vida de sobrevivência e não uma vida, você não vive, você sobrevive. E Deus, Ele veio para te dar vida em abundância. Jesus, Ele veio para te dar vida em abundância. Olha que coisa maravilhosa. Esse é o propósito, esse é o plano perfeito de Deus. Isso é maravilhoso. Você fica feliz com isso? Você pode aplaudir a Ele? Tudo que Jesus tem, Ele compartilha conosco. Ele compartilhou conosco. E esse texto acima, ele diz que é tudo. É além, é acima, é muito mais do que você imagina. Mesmo que em suas melhores orações, que você pede ou que você imagina, é muito mais do que Deus deseja te dar. Tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você almeja, aí você coloca mais, muito mais, é o que Deus quer fazer por você. Porque a nossa mente, ela é extremamente limitada. A gente tem uma mente limitada. Mas aí eu quero que você entenda, é muito mais do que você imagina. Isso que você está colocando diante de Deus, esse propósito, esse sonho, esse objetivo, esse desejo, essa vontade. E aí eu quero dizer para você, coloca mais. Muito mais. Esse é o plano de Deus perfeito para você. Esse é o plano perfeito dele, porque às vezes nós desejamos a salvação de um filho, a salvação de uma família, e aí você coloca muito mais, porque Deus tem um plano perfeito na sua família, com os seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa, é muito mais, queridos, e você vai viver esse plano, porque é propósito, é projeto de Deus, que a sua família toda seja alcançada. É plano perfeito de Deus. Esse é o desejo que Deus tem. Mas eu quero compartilhar com você uma passagem muito interessante que fala sobre tudo isso que nós estamos falando. E eu vou usar esse texto de Mateus 15, o capítulo 15, o verso 32 ao 38. Eu quero convidar você a me acompanhar a leitura, que começa dizendo assim, olha: Jesus chamou os seus discípulos e disse: estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome, pois poderiam cair de fraqueza pelo caminho.
Os discípulos perguntaram: como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7 pães e alguns peixinhos. Responderam eles. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão. E depois pegou os 7 pães e os peixes e deu graças a Deus. Então os partiu e os entregou aos discípulos, e eles os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e as crianças. Queridos, aqui fala de tudo que nós estamos falando, muito mais do que a gente pode imaginar. E aqui nós entendemos que aqui é uma segunda multiplicação dos milagres entre os pães e os peixes. Essa foi a segunda multiplicação. Foi o segundo momento que eles viveram esse grande milagre de Jesus, alimentando essa multidão. Primeiro foram 5.000 e agora foram 4.000. E eles contaram primeiro homens, né? Não sei porquê, né? Primeiro contou homem, né? Depois falou entre mulheres, acho que homem come mais. E na hora que eu li, eu falei, meu Deus do céu, o que a gente fica pensando, né? Eu falei, Jesus, primeiro os homens, né? Ele fala aqui, ó, que é primeiro os homens, ó. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, né? Começa pelos homens. Eu entendo plenamente sobre isso. Homem come, irmão, lá em casa é desse jeito. Mas você imagina, voltando para cá, 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Gente, é muita gente. Eu não consigo imaginar o que foi aquilo. Alimentando aquela multidão. É incrível. O poder de Deus é muito mais do que a gente pode imaginar, gente. Você imagina isso? Como é que nossa mente alcança um negócio desse? E isso aqui não foi a primeira vez, isso aqui já é o segundo milagre. E foi o segundo milagre muito parecido. A Bíblia vai falando sobre isso, que foi bem parecido esse segundo milagre de Jesus. E aqui vários teólogos, eu fiz uma explanagem aqui, uma pesquisa. Vários teólogos, eles acreditam que, inclusive, o lugar poderia ter sido o mesmo local. Não sei, segundo os estudos, poderia ter sido o mesmo local dessa grande multiplicação entre pães e peixes. Uma multidão ouvindo os ensinamentos de Jesus há 3 dias, famintos, com ausência de oportunidade para se alimentar. O povo estava faminto, muito mais do que fome, era fome de Deus. Aquele povo tinha fome de Deus, e não é diferente dos nossos dias. Como nós andamos famintos de Deus, queridos, como a nossa alma anseia de Deus. Eu não sei você, mas nós não temos como viver longe dessa presença. Nós temos fome de Deus, nós queremos a presença de Deus, nós andamos famintos dessa presença, e nós temos que ter cuidado como que nós temos nos alimentado dessa presença. Há um alimento certo para você. Hoje pela manhã o pastor Renan trouxe uma palavra tão poderosa na ceia, e ele falou justamente sobre isso. Ele falou tanta coisa, mas isso me chamou muito a atenção, porque hoje essa geração, ela busca de tudo para alimentar a alma, busca de tudo quanto é jeito. Videozinhos curtos, pequenos, sem um contexto, sem uma história. São pessoas que seguem nessas redes sociais que a gente não sabe de que providência, que vida vivem, e aquilo vai alimentando, vai pegando por partes, e você vai alimentando a sua vontade própria, sem querer às vezes ouvir a própria verdade. Foge, mas procura aquilo para alimentar os seus argumentos, o seu egoísmo às vezes. E nós temos que ter cuidado, queridos. Tem muita gente enganando o povo de Deus. Tem muitas palavras que são distorcidas. E nós temos que ter extremamente cuidado, porque o nosso alimento é a palavra de Deus, autêntica, verdadeira. É essa palavra. E nem sempre, queridos, ela vai vir como
aquele bálsamo, às vezes a palavra vai vir cortando, ela vai vir curando. Às vezes a palavra vai precisar entrar na sua vida de uma forma, eu digo, né, até sem anestesia, para salvar a sua vida. E às vezes nós queremos aquelas doces mentiras para enganar o nosso ego. Porque o evangelho, ele não é conforto, o evangelho é confronto. Tem que ser confrontado o nosso caráter, a nossa estrutura. Nós precisamos de transformação para a nossa vida. Quantas pessoas buscam esses pequenos vídeos só para, já estou bem, está bem nada. Às vezes está adoecido, mas não busca cura. Nós temos que ter cuidado, queridos. Essa é uma geração que tem muita informação. E tanta informação está gerando tanto transtorno, tantos problemas, tanta frieza espiritual, tantos argumentos. Pessoas vêm com tantos argumentos para nós, que eu falei, meu Deus, como assim? O que é isso? A gente tem que ir para a palavra de Deus, queridos. Não tem outro caminho. Não há outro caminho. Só tem um caminho único, perfeito, que é Jesus, porque Ele é o caminho. E não foi fácil. É pegar sua cruz todo dia, sabe? Eu falo assim, antes de você dar o bom dia para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, é ir lá do ladinho, pegar sua cruz, meu irmão, botar no seu ombro e falar, vamos embora. Tem uma luta travada para você. Tem coisas que você vai precisar abrir mão nesse dia. O evangelho é confronto. Esse negócio de cristianismo é tudo maravilhoso, é tudo fácil, queridos. Tem luta também nesse caminho. Tem dificuldade nesse caminho. Tem perdas nesse caminho. Tem choro nesse caminho. Mas uma coisa é certa: você nunca estará só. Ele não vai te deixar em nenhum momento. Esse é o seu Deus mesmo, meu irmão. É isso mesmo. Ele cuida de você nos momentos mais difíceis da sua vida. Porque nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Nem as lutas, que faz parte do seu crescimento. E aí, aqui foi essa segunda multiplicação. E uma preocupação que me trouxe aqui foi da parte dos discípulos, porque eles não se comprometeram na parte da solução. Porque aquele povo tinha fome. Pães e peixes que haviam ali, eles foram levados e foram usados para essa multiplicação. Aqui a gente entende que uma multidão ouvindo os ensinamentos de Jesus, mas Jesus é tão maravilhoso porque Ele tem misericórdia de nós. Eu pude entender nessa palavra, nessa passagem, que Ele teve amor e compaixão pelo aquele povo que tinha fome. Fome física e fome espiritual. Mas Jesus alimenta você em todos os lados. É no espiritual, é no físico. Isso é maravilhoso. E aqui, você acredita que Deus, eu não sei, mas você acredita que Deus, nesses 20 e poucos dias que está faltando aqui para a gente finalizar o nosso ano, você acredita que Deus, Ele pode fazer ainda e realizar milagres na sua vida? Muito mais do que você imagina aí? Tem gente que acredita. Mas é muito mais do que você possa imaginar. Ainda esse ano, irmãos? Ainda esse mês? Essa semana? Você crê nisso? Talvez hoje. Irmão, você não sabe o que Deus vai realizar na sua vida, meu irmão. É muito mais do que você pode imaginar. É muito mais do que você pode imaginar, queridos. É muito mais. Eu não só creio que Ele pode realizar milagre, mas eu também creio que Ele vai realizar muito mais do que a gente imagina. É muito mais. Agora eu aprendi, e eu tenho aprendido que quando eu desejo algo, ou quando eu sonho com algo, aí eu penso assim, Jesus é muito mais do que eu imagino, do que eu posso imaginar. Eu creio, Jesus, que vai além daquilo que eu estou pensando, Jesus. Porque nós temos tantos planos, né, irmãos? Tantos sonhos. Mulher, então, né? Oh, meu Deus do céu. Mulher é um negócio assim, sonha demais. Lá em casa eu sonho o tempo todo. E aí eu tenho um marido que só realiza meus sonhos.
Essa é a missão dele. Vai só realizando meus sonhos. Falei, e você, meu bem? Ah, não, o seu sonho já é meu sonho. Falei, oh, glória, que bênção. Assim é melhor ainda, né, irmãos? Assim é muito bom. Aí eu vou sonhar com mais força, porque eu penso assim, bom, se o meu sonho é o dele, então eu vou sonhar também para ele. Então ele vai realizar os dois. E ele concorda e ele vai junto, irmão. Então vai dando certo. Mas é muito mais do que você possa imaginar. É muito mais. O que está chegando para você é muito mais do que você imagina. É muito mais. Mas aí vamos para nossa parte nesse processo do milagre. É aí que nós vamos esquentar o negócio, tá bom? Olha só, nós vamos dar uma esquentadinha aqui. O que acontece? Nós temos uma parte também nesse processo do milagre. Nós temos a nossa parte. E eu quero falar para você dentro dessa palavra toda aqui que nós lemos. Existem algumas situações dentro dessa passagem que cabe a nós. Cabe a nós. Há palavras-chave dentro desse texto de Mateus, nesse processo todo do milagre. Há uma passagem, essa passagem, ela mostra algumas particularidades que compete a nós, compete a você. Não tem como fugir. Vamos lá na primeira parte. Comece com o que você já tem. Para você alcançar esse milagre, você precisa começar com o que você já tem. Talvez é pouco, né? Você fala assim, é tão pouquinho. Meu Deus, como que eu vou começar com o que eu já tenho? É tão pouquinho. Ah, meu querido, nós acabamos de ler uma passagem poderosa, milagrosa. 4.000 pessoas, uma base. Acreditam-se que era muito mais. E eles não tinham tudo assim aparentemente. Mas aquele pouco com Deus foi algo poderoso. Muito mais do que eles imaginavam aconteceu ali naquele lugar. Então, comece com o que você já tem. O versículo 34, ele começa dizendo, quantos pães você tem? Perguntou Jesus. Jesus já sabia. Mas ele pergunta, quantos pães você tem? E respondeu eles, alguns peixinhos. Algumas coisinhas, mas viram aquela multidão enorme. Falou, meu Deus. Mas ele estava lá, ele está aqui, ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã. Ele é o Deus que não muda, não importa o tempo. Comece com o que você já tem. Reconheça, meu irmão, reconheça que você já é abençoado. Já é o começo de tudo para a sua vida. É você entender que olha só, você não tem só as bênçãos, mas você tem o Deus abençoador com você. Se você já tem Ele, você já tem tudo. Tudo que você precisa. Comece com o que você já tem. Reconheça que você já é abençoado. Você já é uma pessoa extremamente abençoado. Você entende isso? Não tem problema querer mais. Mas precisamos partir da nossa abundância. Você já é tão abençoado. Então eu acredito que o que você tem, você pode repartir. O que você tem vai gerar milagres e bênção na vida dos seus irmãos. É o que essa passagem fala. Porque a escassez, ela é a oposição de uma vida de milagres. E a abundância atrai mais a abundância. Quando você entende que você já é abençoado, que você está sendo abençoado, e você começa a gerar gratidão no seu coração, queridos, isso começa a atrair algo tão poderoso que você não consegue explicar, porque a gratidão atrai bênção para a nossa vida. Mas a murmuração, ela destrói, ela afasta o milagre de Deus para você. Então comece com o que você já tem. Porque às vezes nós queremos mais e não tem problema. Mas você precisa entender que o que você já tem já é o suficiente em Deus. Ele pode multiplicar tudo isso aí que você já tem. Olha o que nós acabamos de ler com essa passagem. Essa multiplicação, um milagre sendo gerado, e não dá para explicar. Não tem como explicar isso aqui, meu irmão. Não tem como explicar. E o segundo tópico é: tenha um coração sempre grato.
Tenha um coração sempre grato. O primeiro é comece com o que você já tem. E o segundo é continue com o coração sempre grato. Desenvolva a gratidão no seu coração. Já começa a visualizar esse próximo ano chegando. As batalhas foram muito em 2023, mas 2024 será um ano poderoso. Você aprendeu, você cresceu, você evoluiu, e será um ano melhor ainda do que 2023. Você precisa começar a desenvolver isso no seu coração. Você vai ver, e é tão interessante que a ciência ela explica sobre isso. A ciência, ela tenta justificar e explicar o que a Bíblia já falou há muito tempo. A gente, às vezes, lá na faculdade, a gente até ri. Fala, meu Deus, isso aqui já está na Bíblia. Oh, como é que eles não estão vendo? Está tudo explicado. A neurociência, ela tenta interpretar, mas a Bíblia já falou tem tempo. E aí isso é tão poderoso, queridos, porque quando nós ativamos no nosso cérebro, nossos pensamentos, as nossas emoções, o nosso corpo todo tem que trabalhar conforme aquilo que você está pensando. Porque primeiro eu penso, aí depois eu começo a gerar sentimentos, e depois eu começo a gerar atitudes. Então você precisa começar a deixar o quê? Essa gratidão entrar nos seus pensamentos. Muda os seus pensamentos. Filipenses fala sobre isso, que nós devemos pensar em tudo que é bom, tudo que é agradável. A gente precisa começar a mudar essa mente, para que nós possamos começar a usufruir sentimentos bons, para que os nossos comportamentos comecem a mudar. A palavra de Deus, queridos, ela funciona. E quanto mais você lê, quanto mais você se encharca dela, mais a sua mente ela vai sendo transformada e os seus sentimentos mudam. E aí automaticamente você começa a gerar atitudes diferentes. Você só tem atitudes diferentes quando os seus pensamentos começam a ser mudados. E a palavra de Deus, ela gera essa transformação dentro da nossa mente. Mas o que você vai fazer? Você vai mergulhar nessa palavra, para que você consiga mudar mais ainda a sua mente. É isso que nós precisamos. Entre em 2024 mergulhado na palavra de Deus, mudando os seus pensamentos, renovando a sua mente dia após dia. Tenha um coração grato. O versículo 36, ele fala sobre depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças. Jesus agradece, dar graças. Jesus, imagina, gente, é você lá naquele seu pratinho, quando você estiver almoçando, você falar, muito obrigado, Jesus. Só tem um arrozinho, um feijãozinho, né? Um ovinho, não sei, uma saladinha, ou às vezes não tem nada. Às vezes uma comidinha, um arrozinho, talvez não é aquilo que você gostaria que fosse, mas você precisa erguer uma graça, para que esse milagre ele venha sobre o seu lar. Queridos, é nessa hora que a gente é provado e que Deus está vendo, porque Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, antes mesmo de você pensar, Ele já conhece o seu pensamento. Gera pensamentos saudáveis dentro da palavra de Deus. Agradeça mais, meu irmão, que em 2024 você entre num ano de gratidão. É por isso que nós vamos estar aqui de joelhos para começar esse próximo ano de 2024 na presença de Deus, porque não tem outro lugar, não existe outro lugar para nossa alma. Não existe outro lugar melhor do que na presença de Deus. Eu quero ver vocês aqui no dia 31, hein? Eu não sei se vai caber todo mundo, mas que nós vamos começar 2024 de joelho, nós vamos, amém, irmãos? Precisamos iniciar esse ano diferente, meu irmão. Nós precisamos agradecer. 2023 nos ensinou, foi base para a nossa vida. Mas tem muito mais do que você possa imaginar em 2024 para você, para sua família, para os seus projetos, para os seus sonhos, para os seus negócios. Já começa a agradecer, meu irmão. Já começa a agradecer e ver o que está acontecendo. Veja o que está chegando para você. E o terceiro, receba o seu milagre em abundância. É muito mais do que você possa imaginar. O versículo 37 diz, todos comeram até se fartar.
Não falta nada com Jesus, meus queridos. Não falta nada. E ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. É porque é muito mais. Deus, Ele faz isso. Quando Ele derrama e a gente não consegue. E todo mundo que está à nossa volta também é abençoado quando a gente é abençoado. É assim que Ele faz. Quem crê e quem não crê está sendo abençoado porque você foi abençoado. O seu milagre tem a ver com a medida da sua fé e da sua fidelidade. Você sabia disso? A medida da sua fé e da sua fidelidade. O seu milagre tem a ver com isso. Sabe por quê? Porque em Mateus 9:29 fala assim, ó. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que seja feito segundo a fé que vocês têm. É desenvolver fé. É desenvolver fé. É você começar pequeno. Sabe, eu lembro que lá em casa uma vez eu tive uma experiência. Logo no início, bem no início da nossa trajetória, meu filho estava passando mal. O Lucas estava passando mal. Ô menino que me deu trabalho, meu Deus, misericórdia. Tem aqueles meninos que todo mês vai trocando de antibiótico. É esse, agora é esse. O menino era assim, irmãos, meu Deus do céu. Só trabalho, né? Agora é só bênção, amém? Agora é só bênção também, tá? Ô glória. E aí eu lembro que o Lucas era pequenininho, bebezinho. E na época o Renan estava viajando, trabalhando fora. E ele ficava um tempo fora de casa. Voltava a cada 15 dias em casa. E aí o Lucas começou a passar mal, febre. Aí eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Como é que eu vou fazer com essa criança em casa? Já está tarde, esse menino não melhora. E aí eu comecei a ficar angustiada. Eu falei assim, Jesus, eu vou orar. E eu creio que esse menino vai ser curado. Irmãos, comecei pequenininho, tá? Orando pela febre. E aí voltei de novo com a mãe fica com o termômetro, né, Mihara, o tempo todo. O termômetro ali vigiando. Aí eu falei, eu vou dar um tempinho, porque eu acabei de orar. E aí coloquei o termômetro. A febre tinha parado. Sabe o que é isso? Começa pequenininho, meu irmão. Começa a orar e crer pequenininho. Daqui a pouco você está orando por pessoas que estão com uma enfermidade maiores. Daqui a pouco você está indo nos hospitais orando por pessoas que estão sendo acometidas por câncer. E você está orando no nome de Jesus. Porque se o pequeno dá certo, o grande também vai dar certo, meu irmão. Porque o nosso Deus é desses. Ele opera. Ele faz infinitamente mais. E aí, em Mateus 25:21 diz: o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha participar da alegria do meu Senhor. Queridos, aqui começa no pouco. E aí você vai aumentando a sua estrutura. Porque na nossa caminhada da fé é desse jeito. A nossa capacidade, ela vai sendo expandida, ela vai sendo aumentada de acordo com a sua disponibilidade do seu coração, de acordo com o que você vai liberando, o que você vai pedindo, o que você vai buscando, que você vai se permitindo. É isso que vai acontecendo, porque Jesus respeita a nossa capacidade. Ele respeita. É como se eu pegar essa água aqui, essa caneca tem 200 ml, 250. Eu não tenho como pegar aqui 1 litro d'água, uma jarra d'água, e querer que um litro caiba dentro dessa caneca. Não vai dar. É igual a nossa estrutura. Jesus, Ele quer operar muita coisa através da sua vida. Mas tem coisas que você ainda não está pronto. Que você ainda não está pronta. Não está maduro o suficiente. Ele vai te respeitar. Pode ficar tranquilo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Acelera esse processo, meu irmão. 2024 tem muita bênção chegando. Se permita mais. Sabe? Tenha mais coragem. Eu postei lá essa semana no meu Insta. Eu tenho medo. Mas eu também tenho coragem. Porque o medo faz parte da nossa sobrevivência. Mas o medo exagerado, que te paralisa, não. Esse não faz parte. E Deus não quer que você tenha esse medo. Porque o verdadeiro amor lança fora o medo. E você está sendo envolvido pelo amor de Deus. Você é uma pessoa cheia do amor de Deus. E você pode fazer muito mais.
tenha medo de ser usado por Deus. É um ano que vai requerer de você ousadia, coragem, para fazer mais a obra de Deus. Essa igreja está crescendo, irmão, nós precisamos de você. Sai dessa cadeira, meu irmão, vamos embora trabalhar para Deus esse ano. Vamos expandir esse lugar aqui, meu irmão. E é verdade, tá? O crescimento chega também os problemas. Aí tem a outra parte, né, apóstolo? Aí chega essa outra parte aí que o senhor não tinha falado pra gente, né? Mas assim, o crescimento chega e aí o problema também cresce, irmão. E o que a gente faz? Foge? Não. A gente se reveste da palavra de Deus. A gente se reveste da oração. E nós estamos mantidos por Ele. E nós cremos que essa obra é dele. Então, meu irmão, 2024 é o seu ano de trabalhar para Deus, tá? É o seu ano de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Chega de ficar só nessa cadeira aí parado. Amém? Cutuca aí no seu irmão e fala: você também, tá, meu irmão? É com você esse negócio, hein? Tem muita gente aqui, ó, cheio de talento, cheio de dom para ser usado por Deus. Vamos ter aí, ó, 2 cultos a princípio e vamos precisar de você, meu irmão. Essa é a sua hora. Nós temos um propósito. Deus nos fez com um propósito que é seu. Você tem um propósito, um chamado de vida. Você tem esse chamado lindo. E por último, perceba a ação de Deus em sua vida para você abençoar a multidão. Esse é o plano perfeito dele. Você nasceu para você abençoar a multidão. Quantas pessoas estão do seu lado com fome de Deus? Aí você fala: ai, mas eu tenho tão pouco. Eu tenho pouco conhecimento. Como que eu vou me levantar nesse ônibus e vou pregar a palavra? Eita! Aí começa a estreitar, né? Mas você precisa entender que a multidão tem fome. E o pouquinho que você tem vai sustentar aquela multidão inteira. É uma palavra, meu irmão. É uma palavra que tira a pessoa do poço. É uma palavra que você resgata a família. Talvez para você é pouco, mas para quem está recebendo, meu irmão, você não tem noção. Eu achei tão lindo o testemunho hoje que o Vinícius postou. Que testemunho que me edificou. Às vezes você fala assim: ai, mas é tão pouco. Não, queridos, esse jovem ele estava no fundo do poço depressivo. E eu tenho tanto orgulho, Vinícius, de você. Eu tenho tanto orgulho do Vinícius trabalhando para Deus. Ele passou por tempos difíceis, meu irmão. Passou por um vale complicado. 3 meses de internação. Mas o Vinícius voltou, confiando em Deus. Que coisa linda. Há um propósito estabelecido para a sua vida nessa terra, meu irmão. Às vezes você pode achar que é pouco. Às vezes você pode achar que não é nada. Mas você não tem noção do que Deus está aguardando. Esse pouco através da sua vida. Esse é o seu ano. Eu creio que é seu ano. Esse é o nosso ano, meu irmão. Esse é o nosso ano. A nave está decolando. A nave está começando a querer decolar. Está tremendo, meu irmão. Está todo mundo tremendo. Está de fácil não. Mas a gente não vai sair dela. Amém, nós vamos ficar firme. Por último, perceba a ação de Deus em sua vida para você abençoar a multidão. E o versículo 38 diz: os que comeram foram 4.000 homens, sem contar nas mulheres e nas crianças. É uma multidão que está aguardando você ser usado por Deus. Você começar a alimentá-la. É você que vai começar a alimentar essa multidão. É através da sua vida. Deus age em sua vida para você abençoar as gerações. É uma palavra, é uma atitude, é um gesto seu que você não tem noção do impacto que pode causar na vida das pessoas. Mas, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tudo isso é lindo, é maravilhoso, mas precisa começar dentro da sua casa. Alimente a multidão da sua casa.
Alimente seus filhos que estão famintos. Alimente a sua esposa, seus familiares. Começa por lá, meu irmão. Porque às vezes você fala, por onde eu começo? Comece pela sua casa. Esse é o seu primeiro ministério. Esse é o seu primeiro chamado. Alimente a sua multidão no seu lar. Se você for aprovado ali, você está aprovado em qualquer lugar. Entende? Seja aprovado na sua casa. É tempo de você entrar 2024 com uma mente transformada, com a mente renovada. E aí Gênesis 50:20 diz: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus os tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então, por mais que às vezes as coisas dêem errado, que você acha que, meu Deus, eu planejei isso, deu errado, mas Deus reverte. Deus muda o quadro por causa de você. Talvez você viveu situações que você não queria que tivesse acontecido, mas Deus sempre pode mudar o quadro. É você entender que é nele que começa, é nele que termina. E aí a gente tem a história de José. A própria história de José. José reconhece que a prosperidade de Deus em sua vida era também para abençoar multidões. E aí quando a gente para pensar em José, José padeceu, sofreu, passou por tantas situações, mas ele entendeu que tudo aquilo era para abençoar pessoas. O nosso propósito, meu irmão, por mais que a gente ganhe muitas coisas nesse mundo, por mais que a gente alcance muitas coisas nesse mundo, mas o propósito, ele não pode ser equivocado. É sempre para abençoar pessoas. O seu chamado está envolvido com pessoas. O nosso chamado gera em volta de pessoas. Amém?